Teto de gastos, esse é o tema do momento no Congresso Nacional e na discussão no meio econômico. Uma parte do governo, evidentemente, quer gastar mais. Talvez em face do sucesso desse programa assistencial, programa de emergência em função da pandemia do coronavírus, e uma parte pelo menos a parte política do governo, gostaria de eternizar esse auxílio em face da popularidade que isso gera, especialmente para o presidente, que tem intenções de se reeleger em 2022. E a parte mais técnica deseja manter o teto de gastos. Por quê? Quer dizer, o que está por trás do teto de gastos? Por que isso foi instituído? Na época o presidente Temer era o presidente, e com uma duração de 20 anos, sendo que em 2026 vai ter uma revisão. O teto dos gastos simplesmente fez com que as despesas correntes do governo, despesas não, quer dizer, os gastos orçados, né, no orçamento, fossem corrigidos apenas pela inflação, não tivesse aumento real, né? Então se instituiu uma espécie de limite para o setor público gastar. Isso tanto para o Poder Executivo, como para o Legislativo, como para o Judiciário. Há uma razão técnica para isso, não é uma decisão, temos que diminuir o papel do Estado na economia, não é essa a questão, né? A questão é que no Brasil, a carga tributária, ou seja, o quanto a gente recolhe de impostos sobre o que a gente produz um tanto, e o que a gente recolhe de impostos é tanto. Isso chama carga tributária. Pois bem, essa carga tributária é definida não pela capacidade da economia pagar impostos, quanto a gente tem de capacidade, quanto a gente suporta de pagar impostos. Não, a carga tributária, na verdade, ela é definida pelos gastos, né? A gente vai criando gastos, criando, e com isso vai tendo que correr atrás de novos impostos, novos tributos, e para conseguir atender esse pagamento. Então o teto de gastos foi uma forma de segurar esse processo e não está nem comprimindo os gastos, né? A gente não fez um corte de gastos, a gente simplesmente estabeleceu um teto, e dentro desse teto pode-se remanejar as despesas. Não foi uma atitude draconiana, sufocante. Simplesmente a gente já estava num limite suportável, né? A partir daí a carga tributária, ela praticamente mata o doente, né? Mata a galinha dos ovos de ouro. Então tinha que se impor um limite. Do ponto de vista da macroeconomia, o que se deseja com o teto de gastos é fazer com que o Estado pare de avançar, o setor público pare de avançar sobre a poupança disponível na economia. Porque à medida que ele aumenta os gastos, ele vai ter que financiar esses gastos. A Constituição brasileira não permite que a gente emita moeda, né? Vai lá, imprime dinheiro e cubra esses gastos. Então, só tem duas formas de a gente cobrir esses gastos. Pela receita de impostos, receita tributária, ou buscando empréstimo, fazendo dívida. Eu não sou contra a dívida pública, ela é necessária, é um instrumento genial. Genial no sentido de que uma parte do que a gente investe, do que o setor público investe, vai beneficiar gerações e gerações. Então nem é justo que uma só geração arque com todo o ônus de uma coisa que será usufruída por várias gerações. Uma obra pública de várias gerações, uma estrada e coisas nesse sentido. Ou até investimentos de longo prazo na educação, no sistema de saúde, enfim, na estrutura, na infraestrutura.
Então, mas também tem um limite, quer dizer, você tem que combinar com o justo, como dizia o Mané Garrincha, né? Tem que combinar com os adversários. Você não pode achar que essa dívida cresce infinitamente, tem um limite. O credor, ele sabe que você tem que ter uma capacidade de honrar essa dívida, de pagar. Então há uma tolerância de quanto o setor público pode se endividar. Nesse caso, a gente precisa controlar as despesas, já que a gente não consegue aumentar os impostos infinitamente, não consegue fazer dívida infinitamente, e controlar os gastos para que eles não gerem um déficit sufocante, um déficit que vire bola de neve. Especialmente se o déficit é provocado por uma despesa que ocorre hoje, a despesa corrente, aquela que você tem que financiar no dia a dia. Então não faz sentido você fazer uma dívida que vai ser rolada aí 50 anos para cobrir um gasto que é só imediato, que é para atender uma situação de emergência. É claro que quando se diz, não, o teto de gastos tem sido uma marra, o Brasil não cresce, a gente precisa que o setor público seja mais presente, que invista, que faça obras, que mande dinheiro para os estados, para as prefeituras que estão falidas. É uma decisão complicada, especialmente quando, por exemplo, o Senado aprova, no meio dessa pandemia, a possibilidade dos servidores públicos terem reajustes salariais, quando todo o setor privado, né, está reduzindo salários, né, as pessoas estão recebendo menos 20%, menos 25%, estão trabalhando em casa. Tem pessoas que trabalham 20 dias por mês, descansam 10, porque a capacidade de pagamento de salário do setor privado, aí você aprova no Congresso uma possibilidade, no Congresso não, no caso foi o Senado. Felizmente a Câmara não acompanhou essa decisão e o veto do presidente ao aumento de reajuste, aumento de salário dos servidores foi mantido. Mas qual é quem está de fora, quem está financiando a dívida, diz, epa, não vou começar a botar dinheiro nisso não, porque eles estão criando despesa, essa dívida vai sair de controle e daqui a pouco eles vão dar um calote na gente, né? Então a reação do investidor é se afastar um pouco dos títulos públicos. E a gente percebe isso claramente, que o Tesouro não está conseguindo emitir papéis de 3, 4, 5 anos, né? Porque ele até consegue emitir, mas quando ele emite esse papel, ele tem que pagar um prêmio muito alto, porque o investidor diz, papel de 4, 5 anos, então eu te financio, mas vai ter que pagar um pedágio alto para isso. Então a dívida está toda, 40% dela estão concentrados em vencimentos de até 1 ano de prazo, ou seja, o investidor só aceita rolar essa dívida com 1 ano de prazo. Daqui a 1 ano ele vai decidir se fica com esse papel ou não, ou se o Tesouro é obrigado a resgatar. Então é uma situação delicada, quer dizer, a gente não pode ficar brincando com fogo, né? Para que essa dívida seja sustentável, ela tem que ter uma facilidade de rolagem, um custo razoável, né? E que a gente possa ir rolando ela e fazendo com que a dívida cresça mais devagar do que a economia cresce. Isso é o ideal. Com o tempo, proporcionalmente, a dívida vai encolhendo, né? Vai caindo para um patamar. A economia no mundo hoje aceita que um setor público seja deficitário até um certo ponto. Por exemplo, 3, 4% do PIB de déficit no máximo. Aí incluindo tudo, né? Pagamento de juros, todas as despesas. Então, o nosso teto de gasto garante que no longo do tempo
o déficit público fique nessa casa de 3%, 4%. Acho que ele não pode ser retirado, a gente tem que ir até 2026 com esse instrumento. Bom, essa é a discussão, eu espero que a parte técnica acabe vencendo. É tentador para o político sair sempre pelo lado do aumento de gastos. Quem está ali sentado na presidência e quer se reeleger pode ficar tentado também a isso. A não ser que você convença esse presidente ou aos grupos políticos que o cercam de que ele está dando um tiro no pé, né? Se ele não aceitar o teto de gastos, isso é o tiro do pé. A gente sentiu aí, por exemplo, o real desvalorizando, certos movimentos especulativos em relação ao real, preocupante. Vamos ver como é que nas próximas semanas essa questão caminha. Estou torcendo que a posição da equipe econômica prevaleça.